paz do Senhor a todos. Estamos retornando hoje com o nosso programa História e Geografia Bíblica. Conforme informamos no final do último episódio, que hoje iniciaremos sobre a história das viagens de Paulo, das cartas de Paulo, ou seja, o nosso tema será o apóstolo Paulo. E eu estou aqui novamente, com o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pai do Senhor. E com o diácono e professor universitário Vinícius. Amém. Pai do Senhor, os pastores. Pai do Senhor, os irmãos. Pai do Senhor, companheiros. Nós vamos dar início, então, com Atos, capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 4. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Então, irmãos, aqui nós vemos Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, que escreveu também o Evangelho segundo Lucas, e ele não conheceu Jesus pessoalmente, Lucas não conheceu. E aqui diz claramente, e também no início do livro do Evangelho segundo Lucas, ele diz que ele ouviu e foi minucioso naquilo que ele ouviu para relatar. Então o livro de Atos aqui ele inicia dizendo que Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos ensinando sobre o seu reino. E depois ele foi assunto aos céus ali no Monte das Oliveiras. E olha só, 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus, veio o Pentecostes, porque 50 dias após a ressurreição de Jesus era a festa de Pentecostes. Então o chamado Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, iniciou 10 dias após a morte e ressurreição, ou seja, a ascensão de Jesus. Veio o Pentecostes. Isso é pelo que vemos aqui na Bíblia. Então nós vemos que Jesus ele passou o seu ministério para o Espírito Santo. Veio o derramamento do Espírito Santo e ali iniciou a igreja. E aí nós vemos logo em seguida que em Atos 2:41, Pedro prega no Pentecostes, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E aí em Atos 4:4, logo em seguida, uma outra pregação, mais 5.000 homens creram no Senhor. Então nós vemos que o início já começou muito forte. Nós vemos que a igreja se organizou. Houve ali uma pré-organização e tudo dirigido pelo Espírito Santo. E em seguida vem ali a instituição dos diáconos. Então a igreja estava organizada. E daí veio a perseguição. E olha só, um dos primeiros diáconos que foi levantado, entre os 7 que foram levantados aqui no início do livro de Atos, era Estevão.
E Estevão morreu apedrejado, e a Bíblia diz que tinha um jovem ali, tinha um homem ali, chamado Saulo, que ali acompanhou esse apedrejamento. E logo em seguida, esse homem, ele é escolhido pelo Senhor para pregar aos gentios. E essa história que nós vamos começar hoje. Então agora eu passo a palavra para o pastor Antônio Carlos Oliveira, que vai dar sequência a esse estudo. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Então, o pastor Ian fez uma introdução do início do Evangelho sendo pregado em nome do Senhor Jesus e chegou até Paulo. Paulo, ele aparece a primeira vez no apedrejamento do diácono Estevão, que ao pregar ele viu os céus abertos e o servo do Senhor falou com grande sabedoria o discurso que ele fez, mas não foi aceito pelos judeus que o apedrejaram. E Saulo era também um judeu, doutor da lei, aprendeu os ensinamentos, ele tinha um grande conhecimento da Bíblia, do Velho Testamento, aprendeu aos pés de um grande mestre de Israel chamado Gamaliel e compreendia a obra de Deus segundo o Velho Testamento. Mas eu vou voltar um pouquinho, já pedindo para colocar o nosso mapa na tela, para mostrar um pouco dos antecedentes, muito pouco, de Paulo. A primeira coisa que eu vou... Ele era da região de Tarso, na Cilícia. Então, esse mapa que está na tela, peço que acompanhem à direita, na parte superior, está o número 1, Tarso a Jerusalém, Gamaliel. Tudo de forma simplificada, para não encher muito o mapa. Então, Paulo era natural de Tarso, que pertencia ao Império Romano. Ele era judeu da tribo de Benjamim e descendente de cidadão romano. Portanto, ele era também cidadão romano, que era uma autoridade dentro do Império. O nome hebraico dele era Saul. No grego, era Saulo. E em latim, ou na língua que os romanos usavam, era Paulo. Aí está essa diferença que aparece muitas vezes. Devemos lembrar aqui que o Império Romano tinha uma grande influência cultural do Império Grego Macedônio, porque herdado de Alexandre o Grande. Quando se fala de Alexandre o Grande, passou um grande tempo, desde ele até os seus sucessores, que foram 4 generais, onde destacou um nessa região norte aqui, chamado Seleuco. Aí nós vamos, quando chegarmos lá nas viagens de Paulo, nós vamos ver um porto chamado Seleucia, que vem desse nome. E um dos descendentes, vários descendentes de Seleuco, tiveram o nome de Antíoco, de onde surgiu o nome da cidade, Antioquia. Muito bem, então Saulo, já muito jovem, ele vem a Jerusalém, destacado no item 1, ele vai a Jerusalém, onde ele é instruído na palavra, nas letras, por esse doutor da lei chamado Gamaliel. Virou uma autoridade dentro de Roma. Quando Estevão é apedrejado, Saulo, que é Paulo, já explicado, a figura dele aparece pela primeira vez. Calcula-se que ele era da uma idade próxima à de Jesus, homem, em torno aí de uns 30 anos. Não é preciso isso. É só para nos situarmos na idade de Paulo, quantos anos ele tinha, se ele era jovem. Era um jovem nesta ocasião, mas tinha autoridade. E quando Estevão
foi apedrejado, Saulo esteve presente apoiando o apedrejamento dele. E depois do apedrejamento de Estevão, desencadeou uma grande perseguição à igreja, que se dispersou pelos confins da Judéia, seguindo para outros rumos, Samaria, ao norte, Antioquia. Então, houve uma grande dispersão. E Saulo, daqui por diante, eu vou passar a chamar só de Paulo, porque até então era chamado de Saulo. Então, Paulo tomou cartas com autorização do sumo sacerdote, que era uma grande autoridade, mesmo dentro do Império Romano, para perseguir os judeus e levá-los encarcerados para Jerusalém. E ele seguiu para Damasco. Então, aqui é o item 2 de Jerusalém a Damasco. Antes de chegar a Damasco, no meio do caminho, ele teve aquela experiência tão conhecida de todos nós, onde uma grande luz do céu ao meio-dia, quer dizer, ele ficou ofuscado por essa luz, esse ofuscamento que caiu sobre ele durou 3 dias. Então, o meio-dia é o lugar da luz mais intensa. Então, essa luz que é Jesus é muito mais intensa do que a maior luz até do meio-dia. Que essa luz entrou no coração dele, revelando o projeto de Deus para a salvação. E ele se converte ao Senhor Jesus. Aqui tem detalhes nisso. Ele foi conduzido para Damasco, lá tinha um discípulo chamado Ananias, e o Senhor falou com ele que fosse aonde estava Paulo, impusesse as mãos sobre ele, Paulo, era um vaso escolhido por Deus para levar o seu nome. Ananias temeu muito, porque falou assim, mas esse homem é aquele que persegue a igreja. Não, mas ele é um vaso escolhido meu. Foi, orou por ele, 3 dias depois, foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas. Tem uma passagem que diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Não sabemos dizer se foi nessa ocasião, mas ele teve uma experiência grandiosa com o Senhor Jesus. A luz que ilumina o entendimento brilhou fortemente na sua vida. E Paulo, a partir daí, ele passa de perseguidor da igreja a perseguido, porque ele começou a pregar de forma eloquentemente, grandemente, a palavra de Deus. E lá em Damasco se levantaram a casta judaica contra Paulo e alguns de outras seitas para matá-lo. Como as cidades eram muradas, a única saída era pelas portas. Foram vigiadas, mas de noite desceram Paulo por um cesto e Paulo foi para a região da Arábia. Está aqui no item 3 de Damasco, ele foi à Arábia, onde permaneceu, calcula-se, uns 3 anos. Ele não foi para Jerusalém, porque o Senhor Jesus apareceu, falou com ele, por isso nós citamos aqui, ele disse que foi arrebatado ao 3º céu. Ele disse que não aprendeu as coisas a respeito ao reino de Deus, no nome do Senhor Jesus, a nova aliança feita de tal maneira que ele nem precisava se consultar com os discípulos. Tão grande foi a revelação que Deus fez na vida dele. Depois desses 3 anos, ele foi a Jerusalém, esteve com Pedro, esteve com Tiago também, irmão do Senhor Jesus, homem, não é? E dali ele pregava o evangelho também. E de Damasco, o item 5 à minha esquerda, à esquerda do mapa, digo, na parte inferior de Damasco ele vai a Jerusalém, e de Jerusalém, devido à perseguição e um plano de matá-lo, porque ele pregava veementemente a palavra de Deus, os discípulos o conduziram a Tarso, que era a sua cidade de nascimento, passando pela Cesareia, que vem do nome César, né? No meio do caminho, então, ele chega até Tarso.
Depois dessas coisas, houve uma fome em toda a região e os discípulos recomendaram, eu vou deixar para o diácono Vinícius fazer essas colocações que eu vou comentar muito levemente. Ele vai comentar sobre o discípulo chamado Barnabé, que foi quem foi lá buscar Paulo, foi buscar Paulo, já mudando o nome, para fazer essa distribuição dos recursos, dos alimentos para os cristãos pobres. E Barnabé leva Saulo até Antioquia. Então, a parte que eu estou historiando, eu chego até Antioquia e, como tem outras considerações importantes a fazer, que vai levar um certo tempo, eu vou pedir aqui ao pastor Ian, que conduz a palavra ao diácono Vinícius, para que ele dê sequência na palavra. Foi bom tu citar meu nome, porque eu quero fazer uma parte aqui. Pegando essa parte que tu falaste ali, que eu vejo muito interessante, que Paulo subiu até o céu. Sim. Né? E a gente vê a preocupação do Senhor. Nesse texto que eu li no início de Atos, mostra que o Senhor, após a ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos falando do reino. E depois ainda disse, ficar em Jerusalém até que do alto venha a orientação, né? Sejam revestidos de poder. Então o Senhor Jesus teve essa preocupação com os discípulos. Paulo, que não tinha conhecido o Senhor pessoalmente, provavelmente, né, o Senhor levou ele ao céu para passar para ele sobre o reino. Exatamente. E por isso que Paulo tinha tanta ousadia, né? E ele e Pedro conversaram um pouco tempo, né, Vinícius? O encontro deles... Em torno de 15 dias somente. 15 dias, ele não teve muito contato com Pedro. Ali, as reuniões que tinham era para definir uma situação. Paulo, ele em pouco tempo, né? É claro que o Senhor disse, vai lá na igreja, lá te dirão o que fazer, né? Então, no meio da igreja, ele aprendeu muita coisa, mas cremos também que essa subida aí teve um contato direto com o Senhor, para ter tanta ousadia e tanta certeza naquilo que ele fazia, aquilo que ele realizava. Professor Vinícius. Amém. É interessante que quando nós lemos o livro de Atos, estamos nos detendo aqui num personagem específico, que é a história de um ministério provado, de um homem ousado na obra do Espírito, que foi Paulo. Mas muitos outros também convivem com ele, mas nós percebemos que a maior herança que nós temos desse livro é corpo e dependência do Espírito Santo. Porque não havia uma pessoa especial que dissesse é desse jeito, é daquele, mas sempre por revelação. E vamos encontrar expressões como e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então nós vemos que a orientação vem do Senhor para o corpo. Então a igreja, ela precisa estar sensível ao que o Espírito Santo está falando sempre. E algo interessante, não é? É que sempre eles, enquanto homens, não recorriam a experiências anteriores ou dizer que eu convivi com Jesus terreno, no ministério terreno, então eu sei mais. Não vamos ver esse tipo de comportamento, mas nós vamos perceber a dependência do Espírito Santo, porque esse era então o outro consolador e esse é quem revela todas as coisas para que a igreja ela permanecesse profética. Uma igreja que foi batizada com o Espírito Santo precisa andar em espírito. Então, por isso, nós vamos perceber que uma obra gloriosa estava sendo feita. Nós
vamos perceber que o evangelho então se expandiu a alguns cantos, porque o pastor Ian mencionou, não é, a pregação logo após o derramamento do Espírito, depois após a cura do coxo na Porta Formosa, mas nós temos um terceiro momento que é uma abertura do reino dos céus, da porta da salvação, que o próprio Pedro, apóstolo, então, vai levar o evangelho a Cornélio, que era um gentio. Então, esse evangelho estava sendo pregado aos confins da terra, não é? Então, isso para nós é marcante, porque nós somos gentios e o evangelho nos alcançou, e glória a Deus, porque a obra do Espírito é essa que não faz acepção de pessoas. Então, a partir dessa abertura, não é, da palavra de Deus sendo levada aos gentios, o Senhor preparou um homem. E, de certa forma, nós vamos entender que o Senhor forjou Paulo a levar mistérios que o homem natural não conhecia. E, então, quem recebeu essa recomendação foi Barnabé. Importante nós falarmos isso, onde está situado também na palavra, Atos 11, a partir do verso 22, diz sobre esse momento em que Barnabé é enviado a Antioquia, e mais à frente, no verso 25, diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. Então, Paulo, que estava em Tarso, foi levado a Antioquia. E nós temos ali uma igreja que foi bastante marcante. Nós temos algumas igrejas sendo levantadas pelo Senhor, a igreja de Jerusalém, nós temos a igreja de Antioquia, que é essa onde Paulo vai permanecer por 1 ano, e nesse momento, então, os crentes em Jesus são pela primeira vez chamados cristãos, né? E daí também vem esse nome de cristianismo, né? Mas o que fato aqui registrado na palavra é que eles foram chamados, então, primeiramente de cristãos. Nós vimos, né, ouvimos aqui sobre aquele momento de fome que estava acontecendo, o que também não estava oculto, porque, como diz a palavra, que não farei nada sem antes revelar aos meus servos, os profetas. Então, o Senhor falou através de um profeta, Ágabo, de que viria realmente uma grande fome. E Paulo, então, ele vai a Jerusalém exatamente com recursos que foram levantados para ajudar aos homens de Jerusalém que estavam passando por um momento, não é, de fome. E é interessante nós observarmos, porque quando nós lemos Atos, nós temos uma história sendo discorrida, não é? E discorrida por Lucas. E nós vamos ler esse livro com alguns auxílios da própria palavra, porque nós vamos encontrar em Gálatas essa sucessão de fatos, de que Paulo se converteu, depois ele fica por 3 anos, sai então de Damasco, vai para a Arábia, volta para Damasco e só depois que ele vai a primeira vez a Jerusalém. Então, nós vamos perceber o quanto há uma sucessão de fatos acontecendo, mas que isso não está na Bíblia por acaso. Vão nos ensinar de que Paulo vai enfatizar, porque eu não recebi da carne nem do sangue a obra do Espírito, mas ele recebeu por revelação. Nós precisamos viver a mesma experiência de Paulo. A obra do Espírito não é um curso, a obra do Espírito não é algo que é contado de um para o outro, ensinou, nasci aqui na igreja, uma bênção, mas todos precisamos viver uma experiência com a revelação de Jesus vivo. Todos nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, de uma experiência que nós tivemos quando Jesus Cristo se revelou a nós. Essa luz que excede a luz
do sol, que derruba o nosso entendimento, derruba a nossa forma de viver como homens naturais, derruba qualquer conceito para nos fazer, né, estar ligados ao propósito de Deus com a nossa vida, que é nos conduzir à eternidade. Mas, assim, interessante, pastor Antônio Carlos e Vinícius, que Antioquia passou a ser um centro da primeira igreja, né? Até como se falasse, ali eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Porque houve a perseguição em Jerusalém e eles tiveram que fugir, né? Se esconder e ir para mais longe. Tanto é que Paulo, que era um perseguidor, ele estava no caminho de Damasco, que era muito perto de Antioquia. De Antioquia. E ali nós vamos ver em outros capítulos, né? No capítulo 13, né? Nós vamos ver em outros episódios do programa, no capítulo 13, que uma primeira grande reunião, onde sai a primeira viagem. Mas eu queria voltar a um ponto aqui, que nós vamos lembrar mais tarde, porque nós vamos ter muitos episódios a respeito de Paulo, das suas cartas, das suas viagens. Olha só, lá no Pentecostes, quando houve aqueles primeiros 3 mil convertidos, olha quem estava ali. Isso aqui mais tarde vai ser importante. Ali haviam partos, medas, que já é lá do Medo-Persas, haviam elamitas, haviam habitantes de Mesopotâmia, né, que é lá para a região do atual Iraque, havia da Judéia, havia da Capadócia, que é lá na Turquia também, Ponto e Ásia, né, que é a Ásia Menor, que também é a Turquia. Havia da Frígia, da Panfilha, do Egito, partes da Líbia, Cirene e forasteiros romanos. Eu queria destacar esses forasteiros romanos. Por quê? Nós vemos que as primeiras viagens de Paulo, eles não foram a Roma. Só na terceira viagem que Paulo vai a Roma, e depois da terceira viagem que ele vai lá porque ele apelou para César. Foi. Mas Priscila e Áquila vieram de Roma dar apoio em Éfeso. Olha só, isso são coisas mais para frente, mas nós só para vermos como é importante que através dessa primeira evangelização foi um povo organizado para Roma. Roma teve uma igreja organizada que não teve apóstolos ali no primeiro momento, né? Mas Priscila e Áquila vieram cheios do Espírito Santo. Eles que falam, né, se não me engano, para Apolo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles vêm entendendo a doutrina do Espírito Santo, do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo. Então, nós vemos como a primeira igreja, como o Espírito Santo operou na primeira igreja e como havia uma organização e como o propósito do Senhor já foi, num primeiro momento, atingir já os gentios, né? Porque os romanos eram gentios. Exato. Sim. Então, pastor Antônio Carlos, tem alguma coisa... Não, acho que o Vinícius tinha alguma coisa, Vinícius? É sobre Barnabé? Nós íamos falar sobre Barnabé. Não necessariamente ali sobre Barnabé, mas só para concluir que após, não é, esse momento em Jerusalém, então Paulo retorna para Antioquia, não é? E dali, então, nós temos os próximos episódios que nós, não é, participaremos aqui, falando já das viagens missionárias. Mas algo que nos chama muito a atenção é porque, para nós, né, servos de Deus, nos chama muita atenção a história de Atos, do livro de Atos, porque fala da igreja no seu início, né? E nós temos algo importante para frisar aqui, de que não existe uma diferença da primeira igreja com a igreja dos nossos dias. Com certeza. A igreja viveu corpo, viveu dependência do Espírito Santo,
viveu dons espirituais, a igreja hoje é a igreja batizada com o mesmo Espírito Santo, que continua anelando a cidade eternal, que continua vivendo a realidade dos dons espirituais, da palavra viva que opera no coração do homem, onde homens abandonam a sua forma de viver para dizer que são servos do Senhor. E é essa mesma revelação que continua dirigindo, tomando decisões do nosso dia, porque nós não abrimos mão de ter o mesmo governo da igreja primitiva. O Pentecostes marcou o início da igreja, batismo com o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo é o que marca agora o arrebatamento da igreja, quando nós seremos conduzidos aos céus para viver com o Senhor. Perfeitamente. Bom, já devemos estar caminhando para o nosso encerramento, né, pastor Ian? Mas eu queria fazer só uma lembrança aqui, rapidamente. Barnabé era um dos discípulos, natural de Chipre, uma ilha que será comentada mais adiante, um homem cheio do Espírito Santo, que foi muito usado pelo Senhor também. Mas, nesse encerramento, eu queria fazer uma lembrança que foram citados aqui os discípulos, o início da igreja. E no início da igreja, os discípulos, que eram judeus, achavam que a obra que o Senhor Jesus recomendou, com batismo com o Espírito Santo, fosse destinada aos judeus. Mas houve algumas experiências, especialmente do próprio Pedro, que teve aquela visão do lençol que descia do céu com todos os animais chamados imundos, mandando que ele comesse. Ele disse, não entra coisa imunda na minha boca, sou servo de Deus, de acordo com a lei de Moisés. E uma voz disse a ele, não faças tu imundo aquilo que Deus purificou. Mas o entendimento não era exatamente somente sobre os alimentos, era que logo alguém estaria batendo na sua porta, pedindo que fosse pregar o evangelho na casa de Cornélio, que era um gentio, o que não era permitido ao judeu fazer. Mas ele atendendo aquilo que o Espírito Santo, que agora eles começaram a ser guiados pelo Espírito Santo, não pela lei de Moisés mais. E ele vai até a casa de Cornélio, onde, vamos dizer assim, foi a terceira reunião de grandes conversões, aqui toda a família dele. E depois ele explica que o Evangelho, o Senhor Jesus, enviou não somente aos judeus, mas para todas as famílias da terra. Pedro se consolida como o apóstolo dos judeus ou dos israelitas, levando a palavra para a conversão ao Senhor Jesus. E Paulo, ele se consolidou como o apóstolo dos gentios. Os gentios são todos aqueles que não são Israel, porque o Velho Testamento foi feito só com Israel. Então foi feito com o mundo todo. E Paulo, então, por isso que nós vamos ver a partir do episódio seguinte, as viagens que Paulo empreende, levando a palavra exatamente aos gentios. Embora que ele pregue nas sinagogas dos judeus, ele vai levar a palavra aos gentios e se consolida como o apóstolo dos gentios. Pedro enviado aos judeus e Paulo enviado aos gentios. Amém. Amém. Então, para concluir aqui, vou dar aqui um gostinho sobre o próximo episódio. O pastor Antônio Carlos já deu aqui um parecer breve sobre isso, mas olha só, que interessante. Paulo, nós vamos ver isso no capítulo 13 de Atos, quando a igreja se reúne em Antioquia e só ali Paulo ele é chamado para evangelizar aos gentios. Isso se passaram alguns anos, né? Imagina-se que seja lá entre o ano 46 e 48, ou seja, quase mais de 10 anos depois da sua conversão, que Paulo, que daí na reunião em Antioquia, e dirigidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé são separados e ali eles saem para a primeira viagem. E por que
que se tem essa data aproximada? Porque um pouquinho antes, no capítulo 11, fala que o imperador era Cláudio César, e Cláudio César, ele foi imperador do ano 41 ao ano 54, imperador romano, e também um pouco antes acontece a morte do Herodes Agripa I, e historicamente, né, tem em livros históricos, Joséfo fala sobre isso, sobre Herodes. Ele foi o autor, ele assassinou Tiago e logo em seguida ele dá um discurso e ali a multidão considera ele como um deus e a Bíblia diz que ali ele foi acometido ali de uma verminose e ali ele morre naquele discurso. E isso aconteceu, historicamente se tem como aconteceu no ano 44. E só depois disso é que vem a reunião da igreja em Antioquia e ali Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo para a primeira viagem. Então, por isso que se tem essas datas aproximadas e para a gente se situar, né? E nós vamos ver algumas tabelas, nós vamos ver algumas linhas do tempo para entendermos bem a história de Paulo. Ficamos por aqui hoje. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Paz do Senhor, Amém. Vinícius. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém.